Homens de Deus aqui preparados, que manejam bem a palavra da verdade, mas nós podemos ser diferentes em conhecimento, mas somos servos do mesmo Deus e estamos no mesmo patamar diante de Deus. Eu quero fazer menção aqui nesta noite do caso do meu vizinho, e para quem não sabe, eu pedi oração aqui muitas vezes por ele, que ele ficava internado. Na última internação que ele ficou, ultrapassou 2 meses. E eu fui ali visitá-lo no hospital, e chegando lá, nós conversando, ele me falou que essa última internação que ele ficou serviu muito para ele aprender e refletir sobre o valor da vida, o valor que a vida tem, que a nossa vida ela não pode ser desperdiçada com coisas banais, com coisas que trazem malefícios para ela. Nós temos que sabê-la usar, porque a vida ela é um dom de Deus, ela é a maior riqueza que nós temos aqui nessa terra, é a nossa vida. Não há bem material que possa pagar o valor de uma vida. Eu me lembro quando eu estava fazendo um determinado curso, o professor, instrutor, ele falou assim: qual é o valor de uma vida? E aí uns falavam assim: a vida não tem preço. E outros falavam assim: uma vida é muito cara. E eu só escutando, fiquei na minha calado e só refletindo. E aí no final ele falou assim: a vida não tem dinheiro que pague. E se nós olharmos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver Jesus falando que uma alma salva, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Verdade. Só, meus irmãos, nesta noite, em poucos minutos que eu tenho, mas que eu quero ser bem sucinto e bem objetivo nessa mensagem. Na quarta-feira eu estava no meu trabalho e o Espírito Santo ele me fez lembrar desse profeta e eu não estava entendendo o mistério. Aí eu fiquei meditando, me lembrei, fiquei meditando sobre o profeta Jonas, o seu ministério. E aí chegando à noite, na quarta profeta, eu estava ali sentado, na hora do louvor, aproveitei para ficar lendo, e de repente o pastor chegou até a mim e falou assim: domingo você vai ser o mensageiro da noite. Aí eu comecei a entender o trabalhar de Deus. Aí eu comecei a entender o que Deus estava querendo fazer. Não foi à toa que Deus fez eu me lembrar dessa mensagem. E aí eu entendi que Deus queria falar conosco através desse livro, através das experiências do profeta Jonas. Um dos profetas menores, um dos livros bem distintos dos demais. O profeta Jonas tem um ministério bem diferente dos demais, o seu chamado ele é bem diferente dos demais. Eu estava analisando o chamado do profeta Isaías, para quem já conhece. O profeta Isaías, Deus lançou uma interrogação no texto que fala assim: quem há de ir por nós? Mas o profeta, na verdade, ele ainda não é profeta. Ele tinha passado por um processo de preparação, de um encontro com Deus. Ele viu a glória de Deus, ele sentiu de Deus uma transformação na sua vida. Foi através disso que ele teve o seu chamado, mas na verdade foi ele que se colocou na presença e na vontade de Deus para atender o chamado de Deus. E ele estava meditando também, analisando o chamado do profeta Ezequiel. Ezequiel teve o seu chamado exclusivo para falar com o povo de Israel, com o povo rebelde, o povo que estava vivendo uma fase de apostasia, uma fase de adultério espiritual, prostituição espiritual. E Deus chamou Ezequiel exclusivamente para pregar para a nação de Israel. Ele estava observando o chamado de Jeremias. Jeremias, Deus falou: eu te coloco como profeta
não era exclusivo de Israel, era das nações. E aí fez o profeta Jonas e vejo que realmente é diferente. Quando Deus fala com Jonas, aqui o Espírito coloca: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então Deus tinha uma missão para o profeta Jonas. Qual era essa missão? Ezequiel teve a missão, o seu chamado, para pregar para o povo de Israel. Só que o povo estava vivendo uma situação tão terrível que quando o profeta ia pregar para ele, começar a exortação, os seus semblantes ficavam endurecidos, os seus corações ficavam endurecidos, porque eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam permanecer no pecado, com as portas viradas para Deus. Jeremias, ele falou: Deus, eu não quero esse negócio comigo não. Ele arrumou uma desculpa, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Mas Deus falou para Jeremias: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e o que eu mandar você vai falar. É uma das qualidades do profeta, que eu ouvi uma falando disso. Profeta tem que ser igual Micaías. Deus tem que levantar, ele quer levantar Micaías dos dias atuais para pregar contra o pecado, para pregar contra a idolatria, para pregar contra a mortalidade espiritual, a prostituição espiritual. É os Micaías que tem que ser levantados na terra para pregar a verdade, falar o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. A igreja está vivendo a fase de quê? Do acomodismo, da frieza espiritual. O amor fraternal tem que ser criado. Mas deixa eu seguir o raciocínio aqui, porque senão, graças a Deus, que até agora Deus não me direcionou para outra mensagem. Mas se no decorrer desses minutos aqui que a gente me fala, se Deus me colocar outras, ou me direcionar para outra palavra, eu vou ter que falar. Então, Jonas, o que foi a primeira coisa que veio à cabeça de Jonas? Para onde que ele tinha que ir? Para Nínive. Era direto. Aí Jonas, mais do que depressa, ele puxou no arquivo da memória, analisou o histórico da cidade de Nínive, analisou a situação da cidade, a maneira que o povo vivia, e nos diz a história, informações, que o povo de Nínive era uma cidade, a cidade de Nínive era um povo sanguinário. Quando eles guerreavam e pegavam os seus inimigos, o que é que eles faziam? Botavam a cabeça dos seus inimigos e faziam uma pirâmide. Eu creio que eles deveriam ter um lugar exclusivo, faziam uma pirâmide de cabeça humana. Era uma das razões que não foi exatamente por isso que Jonas não pediu. Eu descobri, através desse mesmo livro, que Jonas ele fugiu, não foi por isso. Tem pessoas que acham, já vi pregadores descer a lei Jonas, falar que Jonas foi roubado, que Jonas foi medroso, que ele foi desobediente, todo mundo sabe. E achar que ele não foi porque ele estava com medo. Não, não foi não. Se fosse por causa do medo, depois que ele saiu do velho do brejo, ele ia continuar sem querer ir. Não. Aí Jonas analisou, e no capítulo 4 eu descubro que Jonas ele não quis ir porque Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia a misericórdia de Deus. Jonas sabia que se ele fosse até Nínive e o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. Então no final, Jonas ele mesmo fala: eu sabia. Ele passa na cara, eu sabia, Senhor. Por isso eu não queria ir. É assim um sentimento muitas vezes em nossos corações, de nós olhar para um criminoso, olhar para um vagabundo, olhar para um traficante, e ter o mesmo sentimento de Jonas. Eu não vou pregar para esse desgraçado não, eu não vou evangelizar ele não, isso aí merece cadeira, isso aí merece morrer. Muitas vezes nós somos aguçados, nós somos atraídos, nós somos
eu quero resumir no capítulo 8, no verso 8. Aí Jonas, ele, ao invés de ir para Nínive fazer o que eu tinha mandado, ele vai para onde? Para onde? Ele pega o navio e vai se encontrar a vontade de Deus. Você sabe o que acontece quando nós estamos contra a vontade de Deus? É as consequências. É as consequências quando nós obedecemos a voz de Deus. E Jonas, ele está lá no navio e está sossegado. Só que Deus, ele está contemplando. Ah, você não quer ir? Você não quer me obedecer? Aí você já sabe a história. Quem conhece o livro já sabe. Irmãos, não tem coisa pior do que o ser humano desobedecer a voz de Deus. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Sabe por quê? Não é porque Cristo morreu na cruz. Quem fez, quem obrigou nós a estarmos aqui nesta noite, quem começou tudo, foi por causa da desobediência. Aí se fez necessário Deus planejar novamente. Ou seja, ele já na onisciência, ele já planejou, só que o plano ele só se manifestou depois. O plano da salvação ele se manifestou depois, porém Deus já tinha tudo na sua escala, porque ele já conhecia, ele já sabia que o homem ia cair. Então foi a desobediência. E Jonas, quando ele estava no navio, Deus manda a tempestade. Aí Jonas, sabe o que ele faz? Aí eu me lembro do profeta Elias. Jonas, ele desce mais uma vez. Ele desce agora, depois ele embarca, desce no navio, é a segunda descida. Depois, quando chega a tempestade, ao invés de ele clamar a Deus, junto com os marinheiros, com os outros, ele desce no porão do navio. E o pior de tudo é que Jonas, ele desce no porão do navio e ainda vai dormir. Olha a situação que tem que encontrar o profeta. Ele desobedece a Deus, desce agora, compra a passagem, desce o navio, embarca. Quando chega a tempestade, ele, em vez de buscar Deus, entendeu o que estava acontecendo, ele vai procurando do navio e vai dormir. E ainda fala que ele dormiu profundo sono. Aí eu me lembro de uma referência, versículo 14, que Paulo escreve e diz: levanta, ó multidão, e desperta entre os mortos, e Cristo esclarecerá. Aí aqueles marinheiros fizeram todos aqueles rituais, buscaram seus dedos, esvaziaram o navio nas suas casas, fizeram de tudo e nada, e a tempestade ia só aumentando. A tempestade ia cada vez mais aumentando, por quê? Porque era a mão de Deus agindo. E aí o marinheiro, o capitão do navio, vai lá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Quando chega lá no porão, Jonas estava dormindo. Quem sabe ele estava até roncando, que ele estava no profundo sono. A tendência de alguém dormir no profundo sono é ele dormir, relaxar o jeito, que ele começa até a roncar. Aí o marinheiro vê, eu não sei de que maneira ele aborda Jonas, mas ele desperta Jonas do sono e fala: quem faz aí, Neném? Dormir, ô Neném, o que é que tu faz aí, Neném? Tu não está vendo o que está acontecendo? Irmão, muitas vezes na nossa vida espiritual, nós estamos assim, igual o profeta Jonas, estamos dormindo o sono da indolência, nós estamos desapercebidos com os acontecimentos. A igreja, Deus está derramando poder, Deus está curando, Deus está salvando, e muitas vezes ele fica dormindo, ele não recebe o que está acontecendo, ele não entende a chamada na sua vida. E aí, para encerrar, chega no verso 8 aqui, aí é a parte que eu queria. Aí